Se Deus não tivesse se revelado a nós, nós nunca o conheceríamos. Nós só podemos ter algumas informações a respeito de Deus, só podemos conhecê-lo porque Ele resolveu se revelar a nós. E Ele se revelou a partir de alguns canais. E nós precisamos conhecer quais são esses canais para que possamos, então, entrar em contato com a revelação divina e nos beneficiar com ela. No programa de hoje, nós vamos conhecer mais a respeito da revelação geral e da revelação especial de Deus. E a partir daí, a gente vai poder aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Portanto, não sai daí, está apenas começando o seu Fé para Hoje. Você sabe que aqui no Fé para Hoje eu gosto muito de te dar presentes. E o presente que eu tenho hoje é muito especial para mim. É o DVD O Sentido da Fé. Ele é especial porque eu gravei. São 15 temas que nós preparamos para que você conheça mais a respeito de Deus e da sua palavra. Aqui nesse DVD, nós tivemos a preocupação de preparar os temas de tal forma que as pessoas mais questionadoras possam receber respostas satisfatórias às suas questões a respeito da fé. Portanto, você pode pedir e ele vai para a sua casa de graça. Como? Você pode ligar no horário comercial para a operadora 12 21 27 31 21. A equipe da Escola Bíblica vai fazer um cadastro, vai mandar para a sua casa. Ou entrar no site biblia.com.br. Lá você mesmo faz o seu cadastro e pede o DVD e ele vai para a sua casa. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Quando você apontar, vai aparecer um link, você clica nele e aí você faz o seu cadastro e o DVD vai para a sua casa. É um presente nosso para você. Para a gente começar a construir o nosso argumento, eu quero te propor uma situação fictícia, tá bom? Você vai imaginando aí enquanto eu falo. Imagina que você mora numa grande casa, bem confortável, numa cidade muito boa e no melhor bairro daquela cidade. Aquele bairro é um bairro no qual todos querem morar. Mas aos poucos começa a acontecer algo muito ruim. Aquele bairro começa a sofrer uma onda de violência. Muitas casas sendo assaltadas, pessoas sendo assaltadas na rua e, aos poucos, os seus vizinhos vão indo embora. Eles não querem mais morar naquela rua. Então vai um, vai outro e, de repente, você ficou sozinho na sua rua. Aquele bairro que era um bairro bonito, bem frequentado, agora é um bairro deserto, todo sujo, ruas mal cuidadas. Só que um dia acontece algo inusitado. Você está na sua casa e de repente você ouve o barulho de um caminhão chegando. O caminhão estaciona na casa do lado, que estava abandonada há muito tempo, e começa a descer uma mudança. E você fica observando quem está se mudando para esse bairro que não tem mais valor. E então o caminhão descarrega toda a mudança, vai embora e você não conseguiu identificar quem é o seu novo vizinho. 2 dias depois, alguém toca a campainha da sua casa. Quando você abre a porta, é uma pessoa muito famosa do seu país. E ele se apresenta: olá, eu sou o seu novo vizinho. E eu queria convidar você para um almoço lá na minha casa para que a gente possa se conhecer melhor. Logicamente, você vai se sentir honrado, é uma pessoa famosa. E aos poucos vocês vão construindo uma amizade e você se torna amigo de uma das pessoas mais importantes e famosas da sua cidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum mérito nessa amizade? Não, não é? Se aquele seu vizinho famoso não tivesse procurado você, você nunca o conheceria. Essa situação fictícia é só para você ter uma ideia do que Deus fez conosco. Se Deus não tivesse se mudado para esse mundo, se Deus não tivesse nos procurado, nós nunca o conheceríamos. As pessoas que viveram nos primeiros 40 anos da era cristã tiveram o privilégio de ver a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Contudo,
As pessoas de todas as outras eras não tiveram essa oportunidade. Porém, Deus deixou meios pelos quais podemos conhecê-lo. A isso chamamos de revelação. De modo geral, a revelação pode ser descrita como a maneira pela qual Deus comunica seu ser, sua vontade e sabedoria aos seres humanos a fim de trazer-lhes salvação. O termo revelação deriva do verbo revelar. O significado básico do verbo, que deriva do latim revelare, é retirar o véu, descobrir algo que está escondido. Como essa revelação aconteceu? Por quais meios? Vamos estudar juntos sobre isso? Às vezes penso que nós não sabemos, não avaliamos a real dimensão do que significa Deus ter se revelado a nós. É simplesmente o soberano do universo fazendo questão de se revelar a pessoas como nós, pecadores que muitas vezes nos rebelamos contra os seus ensinamentos e rejeitamos o seu amor. Se nós compreendêssemos tudo o que significa Deus ter se revelado a nós, nós seríamos eternamente gratos simplesmente pelo fato de o Deus soberano querer se relacionar com pessoas como nós. Aí eu te pergunto, como você tem reagido ao fato de Deus ter se revelado para você? Existem duas grandes classificações para a revelação de Deus. A primeira é chamada de revelação geral e a segunda de revelação especial. A revelação geral de Deus se dá através da nossa consciência, através da história e através, especialmente, da natureza. A revelação especial de Deus se deu através de Cristo e da sua palavra. Nós não temos o privilégio de encontrar Cristo pessoalmente. Portanto, para nós, a revelação especial de Deus é a sua palavra, através da qual nós conhecemos Jesus. A revelação geral reconhece a atividade revelatória de Deus por outros meios além das Escrituras, ao passo que a revelação especial se refere à manifestação de Deus e de sua vontade por meio das Escrituras. Só o fato de sabermos que o Deus do universo, soberano de todo o universo, se revelou para nós, isso já deveria ser motivo para a gente louvar o nome de Deus e adorá-lo, você não acha? Porque Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele e ele, por amor, se revelou a cada um de nós. Então eu quero te convidar para a gente se aprofundar nas formas de revelação de Deus, conhecendo mais essas revelações e, através delas, conhecendo mais o nosso Deus. A revelação geral de Deus, como eu te falei, acontece através da consciência do ser humano e acontece através da natureza. Essas são duas formas de Deus se mostrar para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tanto a natureza quanto os seres humanos foram afetados e infectados pelo pecado. Já não são mais perfeitos. Portanto, não é seguro você construir uma teologia a partir da natureza ou da consciência humana. Mas Deus se revela a nós através desses dois instrumentos. A Bíblia tem alguns textos claros sobre essa modalidade da revelação divina. Um deles está no livro dos Salmos. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a glória de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Salmo 19, 1-5. Quando nós falamos de Deus se revelando através da natureza, a sua revelação geral, nós temos que ter alguns cuidados. Um deles é para não cairmos no panteísmo. O panteísmo é a adoração à natureza, é como se Deus tivesse diluído na natureza. As pessoas às vezes acham que porque Deus se revela através da natureza, Ele está na natureza. E aí adoram árvores, adoram animais, adoram os rios, mas isso não é certo.
Deus não está na natureza. Você olha para a natureza e sabe que há um Deus. Sabe, essa noção panteísta de um Deus diluído foi muito difundida, inclusive pela filosofia. Existe um filósofo chamado Baruch Spinoza, um holandês, que falava um pouco a respeito disso. A sua filosofia se aproxima do panteísmo. No livro 1 da Ética e no Tratado sobre a Religião e o Estado, o filósofo holandês Baruch Spinoza delineia a sua concepção de um Deus despersonalizado e geométrico, contrária a todas as formas de se conceber Deus como uma espécie de entidade oculta e transcendente que age conforme os seus desígnios e a sua vontade suprema. Com efeito, a crença de Spinoza era em um Deus baseado no seguinte princípio: Deus e a natureza são a mesma coisa. Deus ou natureza, para ele era tudo igual. Essa concepção nada tem a ver com a Bíblia. Como é que a gente deve encarar a revelação geral de Deus através da natureza? É mais ou menos assim. Você olha para as árvores, você olha para o rio, você olha para os animais e você vê que eles são muito bem projetados. Então, quando você observa a natureza, você percebe que há um Deus que criou essa natureza. E aí você adora esse Deus, não a natureza. Entende? Esse é um cuidado que nós devemos ter. Outro cuidado diz respeito à teologia natural. Infelizmente, algumas pessoas querem construir teologia a partir das árvores, da natureza, dos rios, dos animais. Isso não é seguro, porque, como eu te disse, a natureza está contaminada pelo pecado. A maneira mais segura de se construir teologia é através da Bíblia. É importante ressaltar que não é possível fazer teologia a partir da natureza. Simplesmente porque essa natureza, embora muito bonita ainda, está afetada por milhares e milhares de anos de pecados. Nós não podemos construir conceitos a respeito de Deus a partir de algo tão imperfeito e tão volátil quanto a natureza que nós conhecemos. É preciso que nós tenhamos plena consciência de que só a partir da Bíblia nós podemos fazer teologia, sabendo que é na Palavra de Deus que nós encontramos as informações mais confiáveis a respeito do Pai. O segundo texto bíblico que eu quero destacar e que fala sobre a revelação geral de Deus está em Romanos, no capítulo 1. Eu quero ler esse texto junto com você e aí depois destacar alguns pontos importantes. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Romanos 1, 18 a 21. É interessante como o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, destaca duas coisas que são reveladas pela natureza a respeito de Deus: o seu eterno poder e a sua natureza divina. Quando a gente olha para as árvores, para a natureza em geral, os animais, os rios, nós percebemos o poder criativo de Deus e nós percebemos como Ele foi maravilhoso ao criar tudo isso para nós, não é? É por isso que o apóstolo Paulo diz que as pessoas que entram em contato com essa revelação são indesculpáveis quando rejeitam a Deus. O teólogo Fernando Canali fala sobre 3 facetas da revelação geral que são percebidas a partir do texto de Paulo aos Romanos. Percebemos, número 1, o agente, número 2, o conteúdo e número 3, o alvo da revelação. Esses 3 aspectos são muito importantes para compreendermos melhor o assunto.
Como eu já te disse no começo do programa, a revelação através da natureza não é perfeita, porque a natureza está cheia de defeitos. Mas através dela a gente consegue perceber que há um Deus que nos ama. Como disse o teólogo Fernando Canali, Deus primeiro moldou os meios para se revelar e depois usou esses meios para que nós pudéssemos conhecê-lo. Paulo identifica com precisão os atos de Deus como os meios da revelação geral. A natureza não é Deus, ela é apenas um dos meios pelos quais Deus se revela aos seres humanos. A capacidade de Deus de criar e de administrar a criação devem impressionar o coração humano de tal forma que o leve à submissão voluntária e total. Um detalhe sobre a criação divina deve ser ressaltado. Quando falamos de nos impressionarmos com a criação, não nos referimos apenas às coisas criadas no passado, mas também às coisas que Deus faz no presente. Corações transformados, milagres atuais e tantas outras obras divinas em nosso tempo também o revelam a nós. A revelação geral de Deus tem um alvo bem definido. O apóstolo Paulo diz que Deus se revelou para que nós pudéssemos ser salvos. Eu acho isso muito lindo, sabia? Porque Deus criou toda essa natureza só para dizer que ama você e que quer te salvar. Aliás, tudo o que Deus faz é para te salvar. A segunda modalidade de revelação de Deus é chamada de especial. Essa é muito mais confiável do que a geral. Ela se dá através de Jesus Cristo e nós a conhecemos por meio da palavra de Deus. Deus usou os profetas para escreverem a Bíblia, para que nós tivéssemos acesso a todo o conhecimento necessário para que sejamos salvos. O primeiro profeta escritor foi Moisés. Ele escreveu o que a gente chama de Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas os outros profetas contribuíram para que toda a Bíblia chegasse até nós e nós pudéssemos conhecer melhor a Deus. Existem algumas diferenças marcantes entre a revelação geral e a revelação especial, às quais precisamos dar atenção e são fundamentais para a nossa compreensão de Deus. Enquanto a revelação geral é universal, acessível a todos os seres humanos em todos os lugares, a revelação especial é dirigida a todos os seres humanos, embora não seja imediatamente acessível a todos. Conquanto pela revelação geral Deus se faça conhecido como Criador, Mantenedor e Senhor do Universo, na revelação especial ele se apresenta de uma forma pessoal para remir a humanidade do pecado e reconciliar o mundo consigo. O centro da revelação especial é a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus em carne. Infelizmente, a gente não tem a presença de Jesus Cristo física ao nosso lado. Seria muito bom, não é? Mas como nós não podemos ver a Jesus, não tivemos o privilégio de viver com Ele aqui na Terra, nós temos a Bíblia, que apresenta tudo o que nós precisamos saber a respeito dele. E é por isso que a gente chama de revelação especial. E eu quero ir agora para alguns textos bíblicos que falam dessa importância da Bíblia para nós. O primeiro texto é do apóstolo Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Esse texto é um clássico, não é? E nele o apóstolo Paulo nos traz informações preciosas. Primeiro ele diz que a Bíblia é útil. E isso nos indica que nós precisamos fazer uso dessa palavra, da palavra de Deus. Não adianta ter a Bíblia fechada aí na sua casa se você não abre, não estuda e não aplica na sua vida. E Paulo ainda nos diz que através da Bíblia nós podemos ensinar, podemos corrigir, podemos repreender, podemos guiar na justiça. Ou seja, a Bíblia precisa estar na nossa vida, aplicada à nossa vida e dentro da nossa cabeça, para que a gente possa ser colocado no rumo da salvação em Cristo. O segundo texto que quero destacar a respeito da Bíblia é do apóstolo Pedro.
ele apresenta um excelente panorama teológico sobre a revelação especial. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 19 a 21. Esse texto de Pedro nos diz que a Bíblia é inspirada, e saber disso nos dá a garantia de que o texto que nós temos em nossas mãos quando abrimos a Bíblia, ou quando você acessa a sua Bíblia no aplicativo, é a palavra de Deus escrita para nós. Isso é confortador, não é? Porque a gente sabe que pode confiar no texto bíblico. Mas existem alguns conceitos que são importantes para a gente aprofundar o nosso conhecimento, que são os conceitos de revelação e inspiração. Eu gostaria de esclarecê-los para você. Como nós já vimos, a revelação é o processo pelo qual Deus se revela para o profeta ou para nós. E a inspiração é o processo pelo qual o profeta registra aquilo que Deus revelou para ele. E Deus cuidou dos dois processos. O termo usado por Paulo, o sopro de Deus, revela o envolvimento divino na elaboração das Escrituras. O termo grego, theopneustos, é intencionalmente abrangente e, portanto, inclui tanto o processo pelos quais o conteúdo das Escrituras foram gerados, como os que permitiram que esses conteúdos revelados fossem colocados em forma escrita, a inspiração. A declaração de Paulo sobre inspiração indica que a criatividade de Deus, e não a do ser humano, constitui a fonte das Escrituras. Os agentes humanos escreveram o recado que Deus revelou para eles, e o Espírito Santo cuidou desse processo para que o recado registrado fosse exatamente aquilo que Deus gostaria que chegasse a nós. Mas calma, isso não quer dizer que Deus ditou as palavras da Bíblia para os profetas. Não foi isso que aconteceu. Os profetas tiveram a liberdade de usar suas expressões que mais conheciam, de usar exemplos que lhe eram mais peculiares. Deus não ditou as palavras, Ele cuidou para que o pensamento certo chegasse à cabeça dos profetas e que esse pensamento fosse registrado de acordo com as palavras do próprio profeta, mas preservando o pensamento que Deus tinha inspirado. É importante falar que a Bíblia não explica o processo de produção divino-humano das Escrituras. O que ela faz é reivindicar esse processo. Ela apenas esclarece que a Bíblia é um livro divino, escrito na linguagem humana. Os cristãos devem buscar aceitar essa declaração, mesmo que não a entendamos de maneira completa. Essa constatação da natureza singular da Bíblia deve nos levar a tê-la em alta estima, pois as Escrituras não se igualam a nenhum outro livro e não pode ser condicionada a nenhuma cultura específica. A Bíblia é a vontade de Deus para os seres humanos e nos permite saber qual o caminho que devemos trilhar para que possamos ser salvos da nossa condição pecaminosa e da morte eterna. A melhor atitude que nós podemos ter em relação à Bíblia, já que nós sabemos que ela é inspirada por Deus, é uma submissão total. É estudar o que ela diz e aplicar o que ela diz na nossa vida, sem questionar, sem achar que nós sabemos mais do que Deus. Nós, como seres humanos, temos o privilégio de ter a revelação de Deus em nossas mãos e nós precisamos obedecê-la. Veja, é a Bíblia que determina o que acontece na nossa vida e não o contrário. Eu acredito que ficou claro a diferença entre a revelação especial de Deus
e a revelação geral de Deus, né? Só relembrando a revelação geral através da natureza e do ser humano, a revelação especial de Deus através de Jesus Cristo pela palavra. Agora, tem uma pergunta que nós ainda precisamos fazer. Qual era o objetivo de Deus ao se revelar para nós? Quero listar alguns objetivos de Deus ao se fazer conhecido pelos seres humanos. Ele queria nos deixar cientes a respeito do plano original. Deus criou tudo perfeito e o pecado estragou seus planos. É importante que saibamos que as coisas ruins que existem nesse planeta não são criação de Deus, são frutos das más escolhas humanas. Deus quer que saibamos que Ele é o Criador e que tem poder para nos conduzir em meio ao caos desse planeta. O Senhor quer que saibamos que Ele arquitetou e já executou o maior plano de redenção e continua executando hoje no santuário celestial. Ele providenciou os meios para que possamos ser salvos. Deus quer que saibamos que Ele nos ama infinitamente e, através da sua revelação, nós sabemos isso. Mas, especialmente, Deus quer que nós saibamos que Ele vem nos buscar. A revelação especial de Deus, a Bíblia, nos diz que em breve, muito em breve, Jesus virá a essa terra buscar todos aqueles que o amam para levar-nos para ficar 1000 anos nos céus e depois eternamente na nova terra. E aí, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Você já descobriu que Deus se revelou para você. Você está disposto, está disposta a se submeter a essa revelação, obedecer a Deus, se preparar para a volta dele e ser salvo pela graça de Cristo? Parabéns, eu também estou. Então vamos nos preparar, porque Jesus em breve vai voltar. E aí a gente não vai precisar mais da revelação geral e da revelação especial, porque nós poderemos abraçá-lo pessoalmente. Em Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Por causa dessa separação, Deus teve que se revelar para nós. E Ele fez isso através da natureza, da nossa consciência, mas especialmente de Jesus Cristo e da Bíblia. Por causa dessa revelação, nós temos possibilidade de conhecê-lo um pouco melhor. E essa revelação nos diz que em breve Jesus voltará para nos devolver aquele clima e aquele ambiente no qual não havia separação. Você quer se preparar para esse momento? Então continue estudando a Bíblia, entregue sua vida a Deus, porque em breve Jesus voltará.